Nós vivemos uma época bem diferente se voltarmos à história de uma humanidade em 50 anos, talvez. Se nós pudéssemos voltar no tempo e visitar o planeta Terra 50 anos atrás, nós seríamos vistos como pessoas de outro planeta. Se nós contássemos as coisas que acontecem hoje, o que se tem hoje disponível nas mãos, que a ciência evoluiu, que a tecnologia fez, seria um grande espanto, porque nós evoluímos muito. Agora, queridos, algumas coisas nós não evoluímos, nós involuímos. Algumas coisas que a sociedade moderna faz, há 50 anos atrás, era motivo de vergonha e de grande escândalo. E não precisava de ser um servo de Deus para se escandalizar. Bastava ser uma pessoa de bem, decente numa sociedade honesta. Veio no meu coração de dar um modesto conselho para os irmãos. Quem tem filhos pequenos em escola, quem tem netos, observem o material didático que o filho de vocês, a filha de vocês traz para casa. Peguem, olha, deixa eu ver o que você está aprendendo. Observem, acompanhem e vejam o que é que essas crianças estão aprendendo. Porque tem coisas que competem à escola, tem coisas que competem a nós. Da formação moral, espiritual, compete a nós. A escola compete dar conhecimento. Porque a escola não tem valores semelhantes ao nosso para passar para os nossos filhos. Eles não têm capacitação espiritual para tornar nossos filhos cidadãos dos céus. Isso é tarefa nossa. Não terceirize a formação moral do seu filho e do seu neto, porque você vai chorar muito depois. O tempo é difícil. Quando a gente faz um comentário que nós não concordamos com certas abordagens, somos atacados violentamente, como se praticássemos um crime mesmo. E vou falar aqui assumindo ônus, que certamente me virá. Hoje estão instituindo na sociedade ideologia de gênero, como se uma criança de 4 anos pudesse definir se ela é menino ou menina. Isso é uma barbaridade científica, é uma barbaridade médica, é uma barbaridade moral, é uma barbaridade espiritual. E nós, cristãos, não podemos concordar com isso passivamente. Nossos filhos não vão ser educados com essa ótica. Nós temos que ter a segurança e também não ficar com medo de tudo, não. Nós não podemos aceitar isso, irmãos. O que se faz hoje é uma barbaridade. A desconstrução de família, um ataque sistemático nos valores cristãos. E olha, a coisa vem agravando e nós estamos muito em silêncio. Vou contar para vocês uma coisa que, vez por outra, Deus me traz. É uma espécie de uma comparação. Mas se colocarmos em uma rã, numa panela de água quente, ela põe, ela salta e vai embora. Mas se colocar numa panelinha de água fria e puser um fogo bem baixinho, quando ela quiser saltar, ela já não tem força mais, ela morre cozida dentro da panela, porque o fogo foi baixo demais e não deu tempo dela perceber que estava ficando quente. Nas TVs, nos programas, nas novelas, nos filmes, nos livros, aos poucos vieram cozinhando nossa sociedade. E ninguém falou nada. Hoje a nossa sociedade está cozida. Ninguém mais salta da panela. Ninguém mais acha nada errado. Tudo é normal. O mundo pode mudar, mas, irmãos, a palavra de Deus não muda. Deus não se amolda a valores
políticos passageiros, nem a interesses estranhos à fé. A palavra de Deus é soberana. E nós temos que estar atentos. Você, pai, mãe, avô, avó, onde você estiver aí, guarda isso. Se você terceirizar a formação moral do seu filho ou neto, você vai chorar muito. A sociedade nossa não tem padrão moral para formar nenhum de nós. Eles perderam há muito tempo o norte espiritual deles. Estão perdidos. Não sabem nem para onde vão. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho para eles é bom. Para nós, não. Nós temos um caminho bem delineado para nós seguirmos. Deus seja louvado. Amém. Tem algum anúncio, irmão? O irmão havia chamado um cântico, por favor, repita. 351. Estamos na liberdade da palavra de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém.
Passamos a leitura, irmãos, onde o Senhor tem nos trazido adiante, na epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, localizando o capítulo, já falo para os irmãos. Uma leitura longa, mas nós vamos fazê-la toda. 15 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim também somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele
que a todas as coisas ele sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpos virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tracada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Aqui se vê a diferença de um homem preparado por outro homem e de um homem preparado por Deus. Quando ele era preparado por outros homens,
de si mesmo ele fala. E fala até que ele nem merecia ser chamado apóstolo. Ele fala de si mesmo com uma certa vergonha do seu passado, do seu tempo antigo. Chega a dizer que ele é como um abortivo, alguém que nasceu antes do tempo, alguém que nasce com algum defeito, com alguma deficiência física, precisando de alguma ajuda especial. Por quê? Porque enquanto ele estava experimentando a preparação que ele recebeu de outros homens, ele não chegou a entender as propostas de Deus. Porque as propostas de Deus, elas estavam também escondidas por muito tempo. Parte delas ninguém conhecia. Outra parte, um grupo muito pequeno, que Deus escondeu com ele muitas coisas e vem as revelando à medida que o tempo passa. Antigamente os judeus achavam que quem poderia ser salvo, quem era de Deus, eram os judeus e ponto final. O povo hebreu era o único povo de Deus. E a Escritura escondia um segredo. E Cristo revelou esse segredo. E Pedro, primeiramente, viu isso quando o Espírito de Deus desceu e veio fazer morada em pessoas que não eram da linhagem de Israel. E eles falavam em línguas, manifestavam o dom de Deus. E ele não pôde resistir, porque ele disse: olha, como que eu posso negar água àqueles a quem o Senhor não negou o Espírito? Batizar agora é o mínimo. O Espírito de Deus passou a morar neles. Que argumento eu tenho para falar que eu não vou batizar essa gente? Se Deus veio morar dentro deles, quem sou eu para negar o batismo? Ele teve que explicar isso aos irmãos na Assembleia, lá em Jerusalém. E assim Deus vai abrindo os seus segredos. E até quando nós não entenderemos também a nossa própria vocação? Até quando nós não vamos entender o que significa a graça de Deus? E que propósito tem o Evangelho de Deus conosco? Porque, lamentavelmente, entre nós temos irmãos que vivem religiosamente, fazendo as coisas mecanicamente, repetitivamente, e não percebem o que é a proposta de Deus consigo mesmo, o que Deus está querendo de cada um de nós, até onde nós temos que ir, o que é, afinal, que Ele pretende conosco. O primeiro homem, queridos, um pouco de pó na mão de um Deus todo-poderoso, vira o que Deus quer. Ele nem precisa de pó, porque não tinha nem pó, não tinha nem átomo, e ele criou todo o universo a partir do nada. E com um pouco de pó, ele fez uma estátua inerte, de matéria inerte. Nada ali tinha vida, era um pó transformado, porque onde Deus põe a mão, transforma, modifica, mas sempre para melhor. Diferente do inimigo, que onde ele põe a mão também ele transforma, mas sempre para pior. Quando é bonito fica feio, quando é vivo morre. Quando é honesto fica desonesto, quando é justo fica injusto. E bem-aventurado é aquele que pode dizer: quem molda o meu caráter é a mão de Deus. Porque quem é moldado pela mão do mundo, ele é moldado pelo nosso inimigo. E ele tem moldado a muitos, lamentavelmente. A muitos ele tem moldado. E molda se apresentando como se fosse o próprio bem personificado. E não é de admirar, porque se Satanás se transfigura em anjo de luz, nós não temos de admirar que seus ministros se transfigurem em ministros de justiça também. Adão era apenas uma estátua inerte. Aquela natureza foi transformada. Quando o assopro divino entrou nele, ele viveu. E passou a ser vivo. Não sei com que biologia ele tinha, ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei pelo texto escritural:
e não tenho medo de afirmar. O que ele tinha como natureza humana não é precisamente isso que nós temos hoje. Por que eu falo isso? Porque em nós há uma programação genética para a célula envelhecer e morrer. Adão não ficava velho nem morria. Então não era igualzinho a nós, alguma coisa era diferente. Uma bênção que repousava nele modificou a sua natureza, não sei como era, mas alguma coisa diferia de nós, diferia. Ele veio do pó e virou um homem. Agora, a desobediência dele fez com que ele, de homem, fosse virar pó. Isso não era projeto original. O projeto era continuar cada vez melhor, não pior. Se o pó virou homem, o homem tinha que virar ser celeste. E o homem voltou a ser pó. Vocês percebem o que a desobediência faz? Muitos repetem hoje, Deus é Pai, Deus não vai pôr ninguém no inferno, Deus não põe ninguém. As nossas obras é que nos jogam lá. Mas ninguém se engane, hein? O inferno não está vazio e não ficará vazio. E quem não andar com Deus, ele está com o inimigo. Porque ele falou, quem comigo não ajunta espalha, e quem não é por mim é contra mim. Ninguém bata no peito e fala, Deus não vai pôr ninguém no inferno. Esse discurso, essa filosofia, porque isso é uma retórica de filosofia, tem levado muitos. Já levou Adão lá atrás. Uma boa retórica. O argumento filosófico muito bom. Virou pó. Por isso que Jesus é chamado o segundo Adão. Ele precisava de morrer, subir na cruz em nosso lugar, porque não sei se os irmãos sabem, a cruz é simbologia de maldição. O símbolo da cruz é maldição. Está escrito assim, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Subir na cruz é ser maldito. Por nossa causa isso aconteceu. Então a natureza humana de Jesus, ela foi ali na cruz tomar a nossa maldição. Ele morreu, mas tem um detalhe, não virou pó, não voltou ao pó. Vocês já perceberam isso? Não virou pó. Ele entrou na morte, mas a morte não entrou nele. Glória ao santo nosso Senhor. 3 dias, o corpo inerte, e a decomposição não pôde tocar naquele corpo. Havia uma profecia, não permitirá que o seu santo veja a corrupção, nem que sua alma permaneça no Hades. Ali ele entrou, e dali ele saiu. Aquele corpo, que pagou o nosso pecado, mas nunca pecou, era um templo santo, ele tinha profetizado, derriba esse templo, em 3 dias eu construo ele outra vez. Glórias ao Senhor, porque a autoridade absoluta está com ele, se fazendo frágil por nossa causa, ele é todo poderoso, se submeteu a juízos temerários, inventaram mentira para condená-lo, e descaradamente mentiu repetidas vezes para condená-lo, mas as mentiras não se sustentavam, e Cristo não poderia ser vencido num tribunal pela mentira, porque ele é a própria verdade encarnada. E quando mentiam, eles caíam em contradição e não conseguiam firmar-se na mentira, e a verdade resplandecia diante deles. A verdade vai resplandecer diante do rosto dessa igreja, e nenhuma mentira vai te levar aos cárceres espirituais, nenhuma mentira vai te vencer em juízo. Glórias ao Senhor. E se a mentira se levantou, ela vai cair, porque a palavra do Senhor determina a queda da mentira na tua própria história. Glórias ao Senhor. Você não será vencido pela mentira. Defenda a verdade, ela se levanta e te defende no tribunal. Glórias ao Senhor. A morte, o inferno, que é o horror de toda a humanidade. Cristo levantou-se da morte. Numa mão tinha a chave da morte, na outra a chave do inferno. Na condição de homem, eu assumi
toda a dívida humana. E na condição de Deus, eu agora dou ordens. Quem entra no inferno e quem entra na morte. Porque, irmãos, guardem isso. O corpo do Senhor não virou pó. Mas aqui tem um segredo. Prestem atenção nisso aqui, porque isso aqui ficou escondido. E até hoje está escondido da quase totalidade da igreja. Eu vejo os irmãos falar uma coisa e outra, e eu percebo que falta essa maturidade aqui. E ela está aqui, é nossa. Nós temos direito de tomar posse dela. Primeiro, é que havia um grupo lá entre eles, dizendo que não tinha ressurreição. Nosso inimigo sempre faz isso. Ele sempre semeia uma desconfiança, uma inverdade, para criar dúvida, para fazer com que aquilo que é santo fique questionável, o povo deixe de receber a bênção. Paulo, ele entrou afiadamente em cima desse assunto. Vocês estão dizendo que não tem ressurreição? Vocês podem parar de acreditar em Cristo, vocês estão perdendo tempo. Se não tem ressurreição, Cristo também não ressuscitou. E se Ele não ressuscitou, vocês também não vão ressuscitar, não. Vocês estão tudo perdidos. E quem morreu também está perdido. E nós somos mentirosos, porque eu estou pregando um Cristo que ressuscitou, e de fato Ele não ressuscitou. Ele pegou o argumento dos seus contradizentes e entrou com a verdade da palavra. Cristo ressuscitou. E até jogou no rosto de alguns que trouxeram um costume grego. E existem certas igrejas que fazem isso. As pessoas morriam, vem o filho, ou o neto, ou quem seja. Meu pai não creu. No caso era a crença deles. Meu pai não creu em Deus. Mas eu creio. Me batiza que eu vou ser batizado em nome do meu pai. Que no meu batismo eu aperfeiçoo ele que já morreu. Paulo falou assim: vocês batizam até pelos mortos. E vocês não acreditam em ressurreição? Para que vocês estão batizando pelos mortos então? Pode parar com isso aí. Não que esse batismo não tenha fundamento, que não tem, mas ele estava mostrando isso. Vocês usam de certas estratégias, certos artifícios religiosos e vêm cá combater a verdade do Evangelho. Olha, ele fala, Cristo ressuscitou, e olha, apareceu para Cefas, apareceu para 500 irmãos de uma vez só, apareceu para os 12, até Tiago, que não cria nele, que era irmão carnal de Jesus, meio irmão, porque filho da mesma mãe, embora que Jesus não tivesse pai carnal, mas a mãe era a mesma, e Maria teve filhos, e a Bíblia enumera os filhos e até nomeia. E Tiago era um dos filhos de Jesus que não creu em Jesus enquanto o Senhor esteve aqui em carne, mas depois ele creu. Ele apresentou-se a ele também. Eu sou o menor de todos, portanto eu não estou colocando aqui o conhecimento meu para me projetar diante de vocês. Eu sou o menor de todos. Eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo. Mas como ele era um homem da verdade, ele falou assim: mas tem uma coisa, embora que eu não seja nem digno, e eu, para falar a verdade, eu sou até como um abortivo, mas também não tem ninguém que trabalhou igual eu. Trabalhei mais do que todos eles. Agora também não fui eu não, é que a graça de Deus entrou dentro de mim com autoridade tal, e eu não retive o poder de Deus em mim. Na medida que Deus manifestava em mim, eu falava, vou para a esquerda, para a direita, eu pego a espada, eu não saio da guerra, eu não corro da batalha. Eu enfrentei as bestas em Éfeso, aonde o Senhor me manda eu seguro a espada e não corro da guerra. Glórias ao Senhor. E você corre da guerra, irmão? Você corre, irmão, da guerra? Você larga a ovelha e vai embora, deixa o lobo pegar a ovelha? Glórias ao Senhor, irmãos. Olha, aqui ele começa a entrar então na profundidade dessa palavra que eu acho maravilhosa demais. Todos morrem em Adão, o primeiro, mas todos passam a viver no segundo Adão. Aí ele vai falar sobre essa questão dessa vida. Olha aqui, ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés, vai estar colocando. O último inimigo que ele vai colocar debaixo dos pés é a morte. Sabe quando? Já. Quando, aqui ele vai explicando, olha aqui, ó. Nem todos dormiremos. Quer dizer, não vai todo mundo morrer não. Mas
no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, tem um anjo lá no céu, e ele tem uma trombeta na mão, e ele espera o Senhor falar com ele: posso descer e tocar? Espera mais um pouco. Quando este anjo colocar o bucal da trombeta nos lábios e fizer seu sopro, glórias a Deus, irmãos, quem tiver morto vai escutar o som da trombeta, porque na verdade quem está em Deus não morre. Quem tiver vivo vai escutar o som da trombeta. Se você estiver dirigindo, você vai largar o volante. Se estiver cozinhando, você vai largar a panela. Se estiver correndo, você vai parar. Se estiver gemendo, você vai parar de gemer. Você vai falar: a guerra acabou. Tudo acabou agora. Não tem mais conta para pagar. Não tem mais filho drogado. Não estou com marido bêbado. Tudo acabou agora, Senhor. É hora de nós ir para casa. É hora de nós cantar o cântico que nunca, jamais foi cantado. É isso que ele está anunciando, queridos, é isso que ele está anunciando. Eu quero falar para vocês o segredo de Deus, o segredo da criação, o que Deus está projetando conosco. Olha o que ele fala aqui. Alguém fica perguntando: como ressuscitarão os mortos? E eu quero saber que corpos eles terão. Irmão, vocês aí que estão ouvindo, preste atenção. Você acha que Deus vai ressuscitar o corpo seu átomo por átomo, célula por célula, molécula por molécula, fazer você voltar a ser essa pessoa que você era um pouco mais nova? Será que é isso mesmo? Vamos voltar com a nossa natureza, essa aparência nossa mesmo? Ou será que Deus vai fazer coisa mais excelente ainda? Vamos ver o que fala a palavra? Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer. Vocês estão percebendo o que está escrito aqui? Aqui, a teologia não aceita isso aqui, mas está aqui, está escrito. Você não semeia o corpo que vai nascer, não. Quando você semeia uma sementinha, não nasce outra semente, nasce uma árvore, e a árvore nem parece com a semente. Quando semeia um corpo machucado, cansado, pode ser até bonito, pode ser até novo, porque muitos vão novos, mas é tudo corpo animal. Quando põe essa semente aqui na terra, quando a trombeta tocar, não vai ser essa semente, vai ser um corpo novo. É isso que ele está dizendo. Olha, quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo, de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Mas Jesus ressuscitou com o seu próprio corpo? Claro que foi. E nem poderia ser diferente, porque se Jesus não tivesse ressuscitado com aquele corpo dele, toda a doutrina da ressurreição estaria comprometida. Ele tinha que mostrar para todos os discípulos. Ele falou para aquele servo que duvidou, vocês lembram? Tomé, vem cá, mete o seu dedo aqui do meu lado e vê. Olha aqui como é que está rasgado o meu braço, minhas mãos. Vem cá, sou eu mesmo. Ele estava mostrando: eu tenho autoridade sobre a morte, eu governo, eu sou Senhor, meu corpo está aqui de volta. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Nós não podemos esquecer isso. Quando Paulo foi transformado e ele virou esse homem aqui magnífico, que entrava dentro da luz da ciência, vocês lembram quem cercou ele? Foi Jesus. Vocês lembram como foi? Não viu um homem de sandália conversando mansamente. Ele viu uma luz tão clara, tão forte, caiu do cavalo, o cavalo correu, soldados caíram para o chão, espada para um lado, porrete para o outro. Ele ainda por cima ficou cego, e uma voz lá de cima falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele não perseguia Jesus, ele perseguia crente. Você estava falando: quem persegue esse povo mexe comigo, Saulo. Você entrou pelo caminho errado.
Você está batendo na ponta da minha espada. Aqui que começou tudo. O Cristo que cercou ele já mostrou um pouco do seu resplendor para ele. Queridos, olha aqui, há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória do sol e outra da estrela, e uma estrela difere de brilho de outra estrela. Cada um de nós pode considerar isso. Você pode conquistar galardão. Você não conquista a vida eterna, porque você nem eu temos competência para isso. A vida eterna foi conquistada por Jesus, nosso Senhor. Mas galardão você pode. Você pode chegar perto do Senhor carregado de galardão. Paulo fala isso. Numa certa altura ele fala assim: grande será o vosso galardão. Se tem galardão grande, tem pequeno. Um recebeu uma mina, outro 5, outro 10. Depois ainda deu mais porque tinha mais. Tudo que você fizer para se dedicar é galardão que você conquista. Chegar perto do Senhor carregado de galardão. Vocês já leram aquela parte? Oh, bendito de meu Pai. Eu tive sede, você me deu água. Tive comida, você me deu comida. Estava preso, você me visitou. Tudo isso, irmãos, são linguagens espirituais. Semeia-se um corpo em ignomínia, ressuscita em glória. Semeia-se um corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Onde eu posso basear para entender isso melhor? Vou falar para vocês, depois vocês leem em casa. Um dia muitas vezes fizeram isso com o Senhor Jesus. Criaram para ele um dilema, para ele ficar sem resposta. E o dilema foi esse. Uma certa mulher, mestre, diziam eles hipocritamente, ela casou-se, mas só que ela morreu e não teve filho. Aí casou o segundo com ela, mas ele morreu. O terceiro e assim até o sétimo marido, e todos os 7 morreram. Depois, por fim, também a mulher morreu. Agora nós queremos te perguntar uma coisa, lá no céu, essa mulher vai ser esposa de qual dos 7? Vocês erram muito, porque vocês não conhecem nem o poder de Deus, nem as Escrituras. O poder de Deus, que esse dilema, Deus quebraria ele com qualquer facilidade, mas nem a Escritura, porque está escrito: aqueles que forem julgados dignos de viver lá com o Senhor, não se casam, nem se dão em casamentos, mas serão semelhantes aos anjos. É o corpo espiritual, é a glória de Deus que passará a habitar permanentemente em nós. Nós seremos revestidos da natureza de Deus, estaremos com Ele, com essa natureza dentro de nós. E o segredo da graça é isso, é a ressurreição, é o final, porque melhor é o fim do que o começo. É melhor o dia da morte do que do dia do nascimento. Quando alguém termina a carreira, firme, fiel, ele suspira, acabou, mas ali começou, nunca mais ele pode ser tocado, aquele lá vai ser recebido, acabou a sua peleja, acabou todo o problema, agora é tempo de paz. Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo nos propõe a visão que Paulo fala. Olha como que ele termina: cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Tragada, ela foi vencida, a morte foi vencida na vitória, e a vitória é Jesus. Ele venceu a morte, e ele desafia a morte num cântico: onde está a morte, a tua, olha aqui, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? É um desafio. Cadê a morte? Cadê inferno, poder seus? Porque eu me vejo aqui, conhecedor de Cristo e da graça, que toda a autoridade que o inferno e a morte tinha, já perderam comigo o seu poder, e já perderam com você também, porque tragada foi a morte pela vitória. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, porque se não tivesse uma proibição de pecar, todo mundo podia pecar, mas como que está proibido,
E o homem peca, então o aguilhão é como se fosse a ponta de uma guia, de uma espada. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sede abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Essa obra é para a eternidade. Essa doutrina é para aqueles que vão viver com Deus. Nada aqui é por um tempo. A proposta de Deus conosco não é uma proposta de religiosos. Nem você está formatada para ser um religioso, nem uma religiosa. Você está sendo trabalhada para ter um corpo igual ao do Senhor e morar com Ele aonde Ele mora. E nem aqui também não. Porque Ele falou, eu não sou daqui e vocês também não são daqui. E falou mais, na casa do meu pai tem muito lugar, e é para lá que nós vamos. Ele mostrou para João, João viu, olha que interessante. Ele falou para João assim, João, vem cá que eu vou te mostrar a esposa do Cordeiro. A esposa do Cordeiro é a igreja. E João saiu para olhar. Sabe o que ele viu? E eis que eu vi descer, adereçada, adornada, bonita, a nova Jerusalém. A esposa do Cordeiro é a nova Jerusalém. Deus estará em nós. Lá não tem mar, não tem sol. Vocês podem entender isso? Que não é nesse plano. Que não é nesse plano. É lá em cima, é no plano superior mesmo. É lá. É para lá que nós vamos. É para lá que você foi chamada. Não perca tempo com ninharia. Não perca tempo com coisa pequena. Não se deixe amarrar por coisas humanas. Se desvencilhe das coisas humanas. Paulo falou para Timóteo, aquele que se alista na milícia da vida eterna, não se embaraça com negócios dessa vida. Não se embarace com nada. Solta as amarras dos seus pés. Desamarra as suas mãos. Santo é o Senhor. O Senhor te soltará por essa palavra. O Senhor te dará força para você caminhar por essa palavra. Não se deixe prender por nada. Não se deixe amarrar por nada. Não se deixe vencer por nada. Não se deixe dominar por nada. Nem por filosofia, nem por argumentos humanos, nem por ameaça de homens. Santo é o Senhor Jesus. Fosse chamado para a eternidade, levantai a cabeça os apóstolos eternos, porque o Rei da Glória vem passando para encontrar com cada um de nós. Crendo, você verá a glória do Senhor. Investiu pesado em você, acreditou em você, um crédito que nem o homem faria. Deixou o sangue derramado na cruz, e por você ele fez isso aí. Te deu o Espírito dele, a glória dele está em você. E você não entende isso. Se você entendesse, ia bater insistentemente na porta. Senhor, abre a porta, eu quero sentir a tua glória. Abre a porta, eu quero ver o que está de trás da porta. Traga notícia lá de cima para mim. Aleluia. Os homens querem saber como é que está o dólar, como é que está a cotação do dólar. Quer saber a notícia aqui de baixo. Procura saber como está lá em cima. Como que está a cotação das suas ações lá em cima. Glórias ao Senhor. Procura saber como que anda o teu prestígio lá na casa real. Procura saber o que Deus anda pensando a teu respeito. Ó homem muito amado de Deus, ó mulher muito amada de Deus, o teu nome brilha diante do tribunal eterno e ninguém te tirará da presença do teu Deus. Irmão, sinto a virtude do Senhor. É coisa boa a palavra. Coisa boa a palavra. Quem vê esse povo não sabe quem é esse povo. Está escrito, discerne todo mundo, de ninguém é discernido. Uma lavadeira, uma passadeira, uma empresária, um advogado, um médico, um lixeiro, tudo de mão dada, tudo irmão, tudo parecido. Glória ao Senhor, tudo se abraça, tudo filho do mesmo Senhor. Já já nós vamos nos encontrar, vamos pegar a nossa identidade escondida em Cristo, pegar o corpo seu que está escondido com Cristo, seu nome novo que está escondido com Ele. Se você visse, você desmaiava aí. Se você visse quem é que você vai ser, você fala assim, não é possível que eu vou ser tudo isso aí, vai ser muito mais aí. Aleluia. Na reunião universal,
Já pensou os querubins reunidos? A alta corte celestial, toda a hierarquia celeste, aqueles seres maravilhosos, irmão, que o inferno, quando olha, abaixa a cabeça e treme. Aqueles seres poderosos. Você entrar junto dos salvos, lá no Palácio Real, estou te chamando pelo novo nome. Vem, bendita minha, vem, bendito meu. Entra aqui, porque a mesa está posta e vai começar a festa. Aleluia. E essa festa começa e não acaba mais, e o seu nome nunca mais será arriscado daqui. Morador definitivo, cidadão permanente. A cidadania sua está paga na cruz. Ainda que o seu corpo vire pó, o que vem por aí não é pó reformado, é glória divina. Não é pó modificado, é glória divina. É corpo celestial. Sei lá como vai ser isso, mas vai ser bom. Vai ser bom. E nós vamos encontrar. E tem mais uma coisa: nós nos reconheceremos, e eu provo dentro da Escritura. Muitos falam: será que eu vou conhecer minha mãe, meu pai, meu amigo? Vamos. Só não reconheceremos os que se perdem, porque está escrito: a geração dos malignos não será nomeada para sempre. Os que se perdem, os que não forem achados dignos de estar lá, na nossa memória também não será achado, não serão encontrados. Mas lá no Monte da Transfiguração estavam Pedro, João e Tiago. Quem foi lá? Moisés e Elias. Quando Pedro viu, falou: é Moisés e Elias. Mas eles tinham morrido há tanto tempo, ele não tinha álbum de fotografia, mas no Espírito eles se conhecem. Ele falou: eu sei quem é, ele é o Moisés, esse é o Elias. Nós nos conheceremos com a nossa nova identidade no céu. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória ao nome do Senhor. Pai celestial, Pai nosso que está nos céus, novamente nós estamos com nossos joelhos dobrados, agora em ato de agradecimento a Ti, por este culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Damos graças a Ti, Senhor,